Oi, eu sou o Fifo e hoje eu vou falar sobre a queda do SVB, o Silicon Valley Bank. O SVB, o Silicon Valley Bank, ele é um banco que operava na região de São Francisco, na Califórnia, e os principais clientes deles eram startups da área de tecnologia. Então, de um lado, eles tinham startups que captavam investimento, recebiam capital e depositavam nesse banco, e do outro lado, eles tinham startups que vinham até eles para pegar empréstimos, para conseguir levantar capital e usar no negócio deles. Legal, como é que isso aí funciona na prática? Bom, hoje os bancos eles só precisam segurar em caixa até 10% do valor dos correntistas deles. Isso significa que se eu chegar no meu banco e depositar R$100, ele só precisa segurar R$10 em caixa. Os outros 90 eles podem usar. E o que o banco faz com esse dinheiro? Ele tenta gerar lucro. É assim que o banco se mantém, é assim que o banco paga pelas operações deles e gera lucro para os acionistas. Então como é que o banco faz? Ele vai pegar os outros R$90 dos 100 que eu depositei e eles vão oferecer como empréstimo para outras pessoas. As pessoas vão pegar esse dinheiro vai voltar para o mercado, vai voltar em circulação, e aí a gente entra naqueles conceitos de agregados monetários, M1, M2, né, a diferença dos dinheiros em circulação. Mas basicamente, as pessoas vão usar esse dinheiro, vão pagar com juros, o banco vai pegar a parte como lucro e vai direcionar a parte para os correntistas. É isso que eles fazem hoje. O que garante que o banco vai ter o meu dinheiro para me pagar de volta quando eu precisar sacar ele? Bom, é aí que entra muitas vezes a intervenção do governo. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, o FDIC, que é uma agência federal que segura parte desses valores. Então, eles dão a garantia para o depositante que, em caso do banco quebrar, o banco não ter o dinheiro, eles vão te pagar até uma certa quantia. Nos Estados Unidos, isso vai até uns $250 mil, que para a maioria das pessoas é o suficiente. Mas para corporações isso começa a ser muito pouco e se torna um risco, porque as corporações vão precisar estar girando muita grana em caixa. Muitas vezes só para operar eles vão ter milhões e milhões girando todo mês em caixa. Ou seja, $250 mil ainda assim é muito pouco, o que gera risco para essas empresas. Como é que o SVB gerenciava esse dinheiro internamente? Bom, o SVB ele operava na indústria de tecnologia, então de um lado ele tinha as startups que captavam investimento e depositavam essa grana em caixa no banco para ficar armazenado de uma forma segura, e de outro lado eles tinham empresas que precisavam de investimento, então eles vinham até o banco pegar capital, pegar um empréstimo para poder rodar o negócio deles. Isso operava muito bem, até a gente ter o quê? O Covid em 2019. Então a gente teve os lockdowns, muitas pessoas ficaram presas dentro de casa, não podiam trabalhar e muitas indústrias foram afetadas. Só que a indústria de tecnologia conseguiu se manter muito bem com o trabalho remoto. Então muitos investidores eles olharam para a tecnologia como um grande potencial de ganhar dinheiro. Então esse capital começou a vir para a área de tecnologia e as empresas começaram a depositar mais e mais dinheiro no banco, o que gerou muita liquidez. Só que o banco não tinha muitas pessoas querendo pegar empréstimo. Ou seja, esse capital começou a ficar parado. E o banco não pode deixar o capital parado porque ele está deixando de gerar lucro. É uma perda de dinheiro. O que eles fizeram? Eles começaram a pegar esse dinheiro e aplicar em títulos do governo. Então como é que funciona isso? Os títulos do governo, tu compra eles a um determinado preço e baseado na taxa de juros, tu sabe que depois de um certo período tu vai receber o teu dinheiro de volta mais o rendimento baseado naquela taxa de juros. Ou seja, um investimento seguro. Tu coloca o dinheiro ali e contanto que tu não mexa nele por um certo período, tu tá seguro que tu vai receber ele mais um lucro. Ou seja, contanto que eu ainda tenho aqueles 10% em caixa que tá mantendo a saída normal do dinheiro que as pessoas estão sacando, tá tudo certo. Só que o que aconteceu? A economia começou a ficar ruim e as empresas começaram a captar cada vez menos investimentos. Então isso significa menos dinheiro entrando na SVB, menos dinheiro sendo depositado. De um outro lado, as empresas também precisam de dinheiro porque a economia não está boa. Eles vão sacar as reservas deles de dentro do banco e essas reservas vão diminuindo, o banco começa a diminuir a liquidez deles. Aqueles 10% começam a encolher e encolher. Então eles precisam acessar as reservas deles que estão naqueles títulos. Só que ao mesmo tempo, com a economia ruim, o Fed aumentou as taxas de juros. O que significa que os títulos de tesouro mais novos estão com taxas maiores, estão pagando mais num curto prazo. Eles são mais atrativos. Ou seja, as pessoas vão preferir investir nos títulos novos ao invés de comprar títulos antigos com uma taxa mais baixa. Então os títulos do SVB diminuíram em valor. E quando o SVB precisou acessar esses títulos, ele precisou vender eles descontados. Quando eles fizeram isso, eles tiveram um prejuízo de $2 bilhões.
Ou seja, foi muito dinheiro que eles perderam nesse processo de trazer liquidez de novo e conseguir atender os clientes deles. Quando isso aconteceu, eles fizeram um anúncio e disseram, a gente precisou acessar essas reservas, a gente teve esse prejuízo de 2 bilhões de dólares e a gente agora vai captar investimento para conseguir aumentar nossa liquidez e não precisar acessar o resto das reservas. Só que não estava tudo bem. O que aconteceu? As pessoas começaram a perceber, cara, o banco precisou acessar as reservas deles, vender descontado por causa da taxa de juros e a economia não está boa. Ou seja, eu espero que a taxa continue alta ou talvez até aumente mais. Então, se eles precisarem de novo acessar as reservas, eles vão vender de novo descontado, vão ter prejuízo e pode chegar um ponto que eles não tenham dinheiro para pagar todos os correntistas. Então, isso gerou o que a gente chama de uma corrida bancária. Todo mundo começou a sacar o dinheiro do banco, começou a tirar o dinheiro e isso obrigou eles a vender cada vez mais reservas. Ao mesmo tempo que eles estavam tentando conseguir captar investimento, as ações caíram muito, começaram a perder muito valor. Ou seja, eles não conseguiam captar investimento para poder aumentar a liquidez. Então tudo isso gerou um efeito cascata que fez com que o banco perdesse todo o dinheiro que eles tinham em caixa e quebrasse. Ô Fifi, como é que isso se traduz para os mercados de cripto? O melhor exemplo é o do USDC da Circle. É uma stablecoin e as stablecoins elas geralmente são moedas digitais que têm um valor atrelado a algum outro ativo. Nesse caso, no caso do USDC, é uma stablecoin, um ativo digital que tem o valor atrelado ao dólar. Então isso significa que eles sempre vão ter uma paridade de 1 para 1. Como é que isso é criado? Bom, no caso do USDC, isso é feito pelas reservas e pela entidade que está controlando a moeda. No caso, a Circle, ela traz a promessa de que sempre que tu quiser comprar um USDC, eu vou te vender ao preço de $1. E sempre que tu quiser devolver um USDC para mim, eu vou te devolver $1. E a garantia vem das reservas que eles têm em caixa para poder cumprir essa promessa. No caso do USDC, essas reservas elas estão distribuídas em lugares diferentes. A maior parte, de acordo com os dados que eles lançaram há alguns dias, 77%, que dá mais do que 32 bilhões de dólares, estão aplicados em títulos do governo de até 3 meses. Ou seja, em até 3 meses eles têm liquidez suficiente para honrar 77% do mercado de USDC. Só que os outros 23% estão distribuídos em bancos para as operações do dia a dia, aquele dinheiro que as pessoas estão sacando, que estão devolvendo o USDC para sacar dólar. Isso dá mais ou menos 9 bilhões de dólares. O que acontece é que 1/3 desse valor, mais ou menos, perto de 3 bilhões de dólares, estava no SVB. Ou seja, quando se perdeu a confiança de que o SVB poderia pagar de volta esse dinheiro, as pessoas começaram a suspeitar da capacidade da Circle de honrar os compromissos de USDC. Isso gerou um efeito colateral de que muitas pessoas começaram a se desfazer de USDC em mercados secundários por valores menores. Então eles começaram a vender o USDC por menos de $1. E isso causou o que a gente chama de um DPEG. O valor ele perdeu a paridade com o dólar, o USDC começou a cair em valor e chegou perto de 80 centavos de dólar. Isso durou mais ou menos uns 3 dias, só que logo depois ele começou a voltar para o valor de $1. Por quê? Porque os investidores começaram a analisar a situação, começaram a perceber que, na verdade, é só uma parte das reservas que estava comprometida, a grande parte das reservas ainda está segura, ainda pode ser acessada, então eles começaram a ver isso como uma oportunidade de comprar descontado, comprar mais barato o USDC. Então, conforme começou a ter esse movimento de investidores comprando USDC, a paridade começou lentamente a voltar, então em 3 dias todo o evento já tinha acontecido, o USDC perdeu a paridade, chegou próximo de 80 centavos e voltou à paridade de novo de $1. A grande conclusão que eu queria trazer para esse vídeo é para a gente ter muito cuidado, porque hoje grandes projetos de criptoativos ainda estão interligados à economia tradicional, de alguma forma, seja uma instituição centralizada, seja a forma como eles cuidam das reservas deles, ou seja, tenha muito cuidado. Entenda o projeto com que tu está te relacionando, onde tu está investindo, colocando teu dinheiro, para saber a quais riscos tu está te expondo no final do dia. Bom, esses eram os pontos que eu tinha para falar hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas ou algum tópico para sugerir, deixa aí nos comentários que a gente vai falando nos próximos vídeos. Até mais!